Olá, você percebe que cada dia você pode trabalhar um hábito, pequeno hábito. Então a gente geralmente quando fala de hábitos grandes, né, de coisas gigantes ou de coisas que a gente preciso fazer ginástica, preciso comer melhor, tal. Isso é legal pra caramba, importantíssimo. Mas é que eu quero começar aqui na minha proposta, do meu método, do meu trabalho, a começar a pegar pequenos hábitos, pequenos boicotadores, pequenos, vamos dizer assim, prazeres de estar num lugar de costume, não muito confortável, porém a gente está acostumado. E esses pequenos hábitos são pequenas decisões que a gente toma todo dia. Toda decisão tem três elementos: um pensamento, né, uma emoção e um comportamento. Então esse pequeno hábito pode ser um comportamento qualquer, sei lá, que você tenha com a mão, um tique, alguma coisa. Pode ser uma emoção talvez de você ficar um pouco angustiado ou ficar irritado, sei lá, qualquer emoção que venha. E tudo isso está conectado a um pensamento, esse pensamento que foi criado lá na infância, né, para a gente se defender, já que a gente era muito frágil. Então, é um pensamento de defesa, que nos mantém protegidos de tudo que é novo. Né? Então, a gente passou a se habituar com aquele pensamento, e aquele pensamento traz hoje, no mundo adulto, né, sentimentos diferentes do que traziam quando estávamos na infância, quando éramos crianças. Então, hoje, as ferramentas, os modelos de pensamentos, né, de decisões que a gente tem, que são ferramentas de sobrevivência que a gente tinha na infância, hoje eles não servem mais. Né? Então, a gente está com ferramentas ou com modelos e hábitos que são antigos. Né? E no mundo adulto você acaba não sendo socorrido pelos papai e mamãe e que você esperava quando era criança. Hoje você tem que lidar com isso. Mas como a gente está habituado, a gente não percebe muito esse esquema. Então a ideia é que quando você sente uma emoção, você percebe um hábito que não é legal, você tranquilamente, amorosamente se observa e se pergunta: o que eu estou pensando? Você vai perceber também que quando você percebe esse pensamento, você percebe assim: poxa vida, mas por que eu penso isso? Você pensa isso porque você está habituado, né? Não necessariamente esse pensamento tem sentido. Então, por exemplo, você pode pensar uma coisa que te deixa com raiva, né? E você não consegue abrir mão daquilo. Mas a raiva você sabe que não é uma coisa legal, não é a tua intenção viver de raiva, muito menos viver de guerra. Mas aquele pensamento fica, trazendo para você raiva, ou angústia, ou uma depressãozinha amorosa, ou uma carência afetiva, seja o que for, é um ninho, né? Um ninho e que a gente fica de uma certa forma esperando que alguém vai nos salvar em algum dia desse hábito, desse pequeno hábito que nos coloca no lugar da vítima. Nesse lugar da vítima tem um certo prazer, né? Então esse hábito é um hábito, se eu vou colocar assim a palavra, sadomasoquista. Né? A gente tem um hábito que é negativo, mas está acostumado a ficar nele, como se fosse um ninho meio que podre, fedorento, e a gente não consegue sair esperando que alguma mãe pássaro venha um dia nos pegar aqui e nos livrar. Isso não vai acontecer. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber ou trabalhar é a morte dessa ilusão, dessa esperança de que algo vá nos salvar desse lugar. A partir do momento que a gente trabalha um pouco essa morte, e ela é um pouco difícil de trabalhar, porque a gente vive na esperança, né? Esperança do ano novo, esperança de algo acontecer. E essa esperança, de fato, nunca acontece, né? Então, a gente tem que começar a perder essa esperança inútil, né? E trazer, muito pelo contrário, uma esperança útil, mas não é, eu já não chamaria de esperança, eu já chamaria de fruto do seu trabalho. Né? Uma expectativa quase de reação da sua própria vida, das suas decisões, à medida que você percebe isso em você, que você tem poder sobre isso. Muito bom. Então, a hora que você tira esse pensamento, vai ficar um lugar vazio, que é o lugar do novo, um lugar que a gente não está habituado. Então, a primeira coisa, no meu método, né, a primeira coisa que a gente faz é observar de onde vem esse pensamento. Né? Então, você pode perguntar simplesmente de onde vem esse pensamento. Questionar o pensamento. Quando você questiona o pensamento, você já está questionando um pouco o seu modelo automatizado, a sua armadura. E ela vai se tremer, mas vai abrir um espaço, né? Abrir um espaço para o novo. Então você questiona o pensamento e entra num espaço de silêncio. Né? Deixa rolar aí.
E aí você pode, depois que você começar a acostumar com isso, trazer um novo pensamento. Então você pode inverter o pensamento. Então um pensamento que vem de uma escassez, de uma carência. Ah, eu não consigo, eu sou sozinho, as pessoas me irritam, sei lá qual for o pensamento, né? Esse tipo de pessoa eu não gosto, esse tipo de coisa não serve para mim. Ah, eu fui vítima, ou de novo aconteceu isso. Um monte de coisa que se coloca numa reclamação, no lugar da vítima, não aceitando as pessoas como são, não aceitando as coisas como são, né? Esse tipo de coisa fica aí, ruminando na nossa vida. Então, para você largar, simplesmente questiona. Questiona. Cada dia um, não faz todos de uma vez. Escolhe um, para trabalhar por semana, talvez, né? Porque não tem pressa. Então, cada dia você escolhe um. Olha, esse pensamento não me serve. Porque o que importa é você aprender a prática, de fato. Daí você vai usar para qualquer um. Então, a primeira coisa é essa. Ou você tira, questiona o pensamento, e aí você entra num silêncio, você pode respirar um pouco, olhar para a natureza, né? Sentir o vento, enfim, respirar um pouco, meditar um pouco, fazer um aeróbico. Fica nesse silêncio, sem esse pensamento. Não deixa o pensamento entrar. Né? Não deixa, ele vem passando, você deixa ele passar. Sai fora, ele não fixa. E aí então você começa a colocar o pensamento invertido, né? Aquele que funciona para você, aquele que dá certo, aquele que promove uma nova emoção. E você vai perceber uma pequena guerra aí, né, nesse espaço de tempo, que é o antigo hábito automatizado e o novo hábito entrando. Então existe essa sabedoria, uma sabedoria amorosa, sem julgamento. Simplesmente perceber que você não faz as coisas por maldade, simplesmente porque é assim que é, né? Então é isso. Boa prática para você. Eu estou fazendo a minha aqui para várias coisas que hoje aconteceram. Eu estou pegando algumas práticas, alguns pensamentos e trocando na minha vida, né? Então eu acho que passo a passo a gente vai caminhando junto. Um abraço.